Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de estática de hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio de corpos extensos. Na última aula nós falamos sobre o equilíbrio de corpos pontuais, que eram aqueles cujas dimensões eram desprezíveis. Por um corpo extenso, nós vamos ter que mudar algumas coisas, na verdade acrescentar algumas características para garantir que o corpo de fato esteja em equilíbrio. Então, vou botar um exemplinho aqui para você entender. Imagine que eu tenho aqui uma barra, e sobre essa barra atuam duas forças, que eu vou chamar de F1 e F2. Você consegue facilmente perceber que a soma dessas forças pode dar zero, caso o módulo de F1 seja igual ao módulo de F2, com certeza a soma das forças é igual a zero. Mas pergunta, será que nessa condição a barra estaria em equilíbrio? É claro que não. Essa barra ela estaria girando nesse sentido aqui. Então, os corpos extensos, além de nós pensarmos no equilíbrio de translação, que é o que está garantido pela soma das forças ser igual a zero, nós também temos que pensar no equilíbrio de rotação. E para isso, nós precisamos fazer o acréscimo de uma grandeza física que relacione a rotação desses corpos extensos. E essa grandeza é chamada momento de uma força. Imaginem que eu tenho uma barra aqui. Essa barra está articulada, ou seja, ela pode girar sobre esse eixo, como se fosse o eixo de uma porta, por exemplo. E eu vou aplicar uma força aqui nessa barra. A princípio, vou botar uma força perpendicular, pessoal, para poder facilitar aqui a nossa visualização. Essa força ela tem uma certa distância ao eixo da barra. Vamos chamar essa distância de Dzinho. O momento da força ele é definido como o produto da força vezes essa distância. Esse momento vai dizer para a gente a capacidade que a força tem de fazer essa barra girar. Então, pensa o seguinte, se eu fizer mais força, obviamente eu faço essa barra girar mais. Por isso eu aumento essa grandeza que é o momento. Eles são diretamente proporcionais. Só que tenta agora abrir a sua porta empurrando próximo ao eixo dela. Você vai ver que dá maior trabalhão, né? É difícil, tem que fazer muita força. Porque quanto menor essa distância até o eixo, menor a capacidade de você girar um objeto. Portanto, essa distância, quanto maior ela for, maior momento vai possuir. Por isso que também é diretamente proporcional à distância. Essa distância, d, nós chamamos de braço de alavanca. Professor, e se a força não for perpendicular, o que eu faço? Aí, nós vamos fazer uma simples decomposição. Então, imagina de novo aqui a nossa barrinha, só que agora com a atuação de uma força que não é perpendicular à barra. Ela faz um certo ângulo θ com a superfície. O que nós percebemos aqui é que existe uma projeção dessa força na direção perpendicular à barra e uma projeção dessa força na direção paralela à barra. Essa projeção paralela, ela não faz momento. Por quê? Imagina você empurrar a porta ao longo desse eixo aqui. Tenta aí. Vê se a porta vai abrir de alguma forma. É claro que não. Ela só abre ou fecha quando você faz uma força perpendicular à superfície. Então, é por isso que essa força paralela ela não realiza momento. Apenas a componente perpendicular é que realiza o momento, que faz a barra girar. Portanto, essa força que nós escrevemos aqui em cima é, na verdade, a força perpendicular à barra. Se nós quisermos generalizar o momento, vai ser a força vezes o braço de alavanca, vezes o seno desse ângulo θ. Isso daqui, então, é o momento da nossa força. Mas, professor, existe alguma outra forma de eu calcular isso sem projetar a força? Sim. A gente pode fazer a projeção também da distância.
Isso acontece muito quando a nossa barra está inclinada em vez da força estar inclinada. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma barra aqui, ela está posicionada assim, e eu vou e faço uma força horizontal aqui na ponta da barra. Quero saber qual o momento que esse cara faz em relação a esse ponto aqui. Vamos supor que esse ponto é que possa girar. Uma das opções que nós temos seria projetar essa força na direção paralela e na direção perpendicular à barra e depois fazer F vezes D. Mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer de outro jeito. Então, no lugar de eu projetar a força, nós vamos projetar a distância ao longo dessa linha daqui. E o que essa linha representa, pessoal? Ela representa a perpendicular à barra. Então, se nós chamarmos esse ângulo daqui, por exemplo, de θ, e essa distância de D, repare que o pedacinho vermelho vale quanto? D seno de θ, que é exatamente está oposto a esse cara daqui. Então, quem vai ser o momento? O momento é a força vezes essa distância projetada. E a distância projetada é D seno θ. Ou seja, no final é a mesma coisa. Mas em algumas situações nós vamos ver que vai ser mais fácil nós projetarmos a distância. Em outras situações nós vamos ver que é mais fácil projetar a força. Então, definição dessa distância daqui. É o braço de alavanca. É a distância da linha que une a força até o ponto onde nós estamos calculando o momento, chamado ponto de apoio, ponto fixo, como você quiser. A essa distância daqui. Ou nós podemos usar a força perpendicular vezes a distância até o centro, que vai ser a projeção da força na direção perpendicular à nossa barra. E como que a partir disso a gente define o equilíbrio de rotação, fazendo com que a soma dos momentos seja igual a zero. Pessoal, apesar de eu não ter definido aqui de maneira muito formal, o momento também é uma grandeza vetorial. Então, ele depende do girar para lá ou girar para cá. Então, para a gente simplificar aqui o nosso estudo, a gente vai fazer assim, ó. A soma dos momentos que fazem girar no sentido anti-horário tem que ser igual à soma dos momentos que fazem girar no sentido horário. Isso daqui garante que o objeto está em equilíbrio de rotação. E aí, junto com a soma das forças igual a zero, que garante que o objeto está em equilíbrio de translação, a gente garante que o objeto extenso ele também vai estar em equilíbrio. Vamos tentar ilustrar com um exemplo numérico. Imagine que eu tenho aqui uma gangorra desigual, ou seja, o ponto de apoio não está no meio, tenha 20 centímetros para cá e 30 centímetros para cá. E aí eu coloco aqui um objeto de massa 30 kg. Eu quero saber qual a massa do objeto que eu tenho que apoiar do outro lado para que a gangorra ela fique em equilíbrio, tá bom? Então vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte. A força de contato aqui, né, do cara com a gangorra, que faz ela girar nesse sentido, que é o sentido anti-horário. A força de contato aqui desse objeto com a gangorra, que faz ela girar em sentido horário. Então, para que essa gangorra esteja em equilíbrio, o momento, que vamos chamar de 1, tem que ser igual ao momento que o 2 faz. Só quem é o momento é a força, que nesse caso vai ser o peso do cara, mg, vezes o braço de alavanca. Isso tem que ser igual ao peso do outro cara, que é mg, vezes o braço de alavanca. Vou cortar aqui. Então, nós ficamos com mzão igual a 45 kg. Repara que a massa mzão tem que ser maior que mzinho, né? Por que que isso tem que acontecer?
Porque já que a distância de emissão até o centro de apoio é menor, ele compensa o seu momento tendo maior massa. Aí você fala, professor, tem uma coisa errada aí. Porque só sob a ação dessas duas forças, não tem como esse cara ficar em equilíbrio. Então, se eu tenho uma força aqui, por exemplo, né, é o P1, relacionado com a força de contato, e eu tenho do outro lado o P2, aqui, não tem só com essas duas forças, o corpo está em equilíbrio, é claro, só tem duas forças para baixo. Então, como que é possível isso? É porque aqui tem uma normal que a gente não tinha marcado. E essa normal, né, a força de contato ali, ela tem que ser igual a P1 mais P2. Agora sim, garantindo também o equilíbrio de translação. Aí P1 vale mg, vamos supor que o G seja igual a 10, mais P2, que é mg. Então, isso daqui vai dar newtons. Então, esse é o valor da força N, de fato, para que essa gangorra ela se mantenha em equilíbrio estático, tanto de rotação quanto de translação. Para a gente fechar essa aula, nós vamos tentar encontrar o limite que para os corpos não rodarem. Em que condições que os corpos eles mantêm o seu equilíbrio de rotação. Vamos pensar lá no João Bobo, que a gente desenhou, fez aí uma apresentação dele faz algumas aulas. Então, ele é mais ou menos assim. E por mais que a gente inclinasse ele não caía. Por quê? A massa do João Bobo fica toda concentrada aqui embaixo. Como se fosse um grande sacão de areia, o resto é vazio, é ar. Isso significa que o centro de massa dele fica por aqui. Se nós tentarmos inclinar o João Bobo, olha o que vai acontecer. O peso dele nunca passa da base. Ou seja, nunca passa desse ponto daqui. Isso faz com que, se você abandonar esse corpo, o peso faz um momento resultante, operando uma rotação de volta para a posição original. Agora, imagine que eu tenha uma caixa. O centro de massa dessa caixa fica aqui assim no meio. Aqui está o peso da caixa. Se nós agora pegarmos essa caixa daqui e começarmos a girar, você vai reparar o seguinte, que em algum momento o peso da caixa vai passar exatamente por essa linha daqui, ó. Esse é o limite. Por quê? A partir daqui, o peso não consegue mais fazer o objeto se mover de volta para a posição em que ele estava. E aí, a partir dessa posição, o peso faz um giro para o outro lado no objeto, né? Porque passou aqui, ó, desse ponto. E agora o objeto ele vai tombar. Então, o limite de tombamento para um objeto é quando o seu centro de massa, né, o seu peso, que atua no centro de massa, passa desse ponto de apoio. Se isso acontece, o corpo tomba. Se não, é igual o caso do João Bobo. Como o centro de massa fica muito embaixo, ele não vai realizar o tombamento, porque ele nunca vai passar dessa linha daqui. Então, nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.